Você já imaginou que um único gesto, uma atitude aparentemente infantil, pudesse desencadear a morte de milhares de pessoas? Parece absurdo. Parece exagero. Mas no século I isso aconteceu. Durante o domínio do Império Romano sobre a Judéia, um episódio registrado pelo historiador judeu Flávio Joséfo descreve como um ato considerado ofensivo provocou um tumulto que terminou em tragédia. Joséfo afirma que cerca de 10.000 pessoas morreram naquele dia. Pode ter sido menos. Pode ter sido um número inflado, como era comum na antiguidade. Mas foi grave o suficiente para ser lembrado. E o mais impressionante é que o gesto, por si só, não parecia grande o bastante para justificar tamanha catástrofe. Então o que realmente aconteceu? Para compreender isso, precisamos mergulhar no cenário histórico daquele momento. Precisamos entender Roma. No século I d.C., Roma era o centro político e militar do mundo mediterrâneo. O Império Romano era vasto. Controlava territórios na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. Era um sistema altamente estruturado. As legiões eram disciplinadas. A administração era eficiente. As estradas conectavam cidades distantes com impressionante precisão. Roma não governava apenas pela força bruta. Governava pela organização. Governava pela organização. Mas essa organização tinha um fundamento simples: ordem acima de tudo. As províncias conquistadas podiam manter seus costumes, línguas e religiões, desde que aceitassem a autoridade romana, pagassem impostos e evitassem rebeliões. Na maioria dos territórios, esse modelo funcionava. Na Judéia, não. A Judéia era diferente. Era uma terra profundamente marcada pela religião. Para o povo judeu, a fé não era um aspecto cultural isolado. Era o centro da identidade coletiva. As leis religiosas orientavam a vida cotidiana. Os rituais estruturavam o calendário. As tradições conectavam o presente ao passado. E no coração dessa identidade estava Jerusalém. E no coração de Jerusalém, o templo. O templo não era apenas um edifício monumental. Era o símbolo máximo da presença divina. Era onde o céu e a terra, na visão daquele povo, se encontravam. Durante grandes festividades, como a Páscoa judaica, Jerusalém se transformava. A população aumentava drasticamente. Peregrinos chegavam de várias regiões. Famílias inteiras viajavam dias para participar dos rituais. Havia expectativa. Havia emoção. Havia fervor. Mas havia também tensão. Porque ao lado do templo erguia-se a Fortaleza Antônia, onde soldados romanos ficavam posicionados para observar a multidão. Para Roma, aquilo era uma medida de segurança. Para os judeus, era um lembrete constante de ocupação. Imagine celebrar sua fé enquanto é vigiado por um império estrangeiro. Imagine realizar rituais sagrados sob o olhar atento de soldados que não compartilham da sua crença. Essa presença constante criava uma fricção silenciosa. Uma tensão que não era explosiva, ainda. Ao longo dos anos, diversos pequenos conflitos contribuíram para esse clima instável. Governadores romanos, muitas vezes desconhecendo a sensibilidade religiosa local, tomavam decisões vistas como provocativas. Questões envolvendo impostos geravam revolta. Símbolos romanos, considerados idólatras, eram percebidos como ofensivos. Grupos nacionalistas começaram a ganhar força. Alguns defendiam resistência armada contra Roma. Outros buscavam adaptação. Mas o desconforto era generalizado. A cidade vivia sob pressão psicológica constante. E pressão constante altera o comportamento coletivo. Sociedades sob tensão acumulam energia emocional. Elas podem parecer estáveis na superfície, mas por dentro, a frustração cresce. Foi nesse contexto que o episódio ocorreu. Durante uma grande festividade, com a cidade cheia e o clima religioso intenso, um soldado romano realizou um gesto considerado profundamente ofensivo em direção à multidão. Não foi um ataque armado. Não foi uma declaração de guerra. Foi um gesto. Mas um gesto feito no lugar mais sensível possível. Diante do templo. Diante de milhares de fiéis. Em um momento sagrado. Naquele contexto, aquilo não foi visto como brincadeira. Foi visto como desrespeito deliberado. Como humilhação pública. Como afronta ao próprio Deus. A reação começou de forma previsível. Primeiro, murmúrios. Depois, gritos. A multidão exigia que o soldado fosse punido. O clima mudou rapidamente. E quando milhares de pessoas compartilham a mesma indignação ao mesmo tempo,
o comportamento coletivo se transforma. A emoção domina. A racionalidade recua. As autoridades romanas perceberam que a situação estava ficando perigosa. Tentaram dispersar a multidão, mas a presença de mais soldados apenas aumentou a sensação de confronto. Empurrões começaram. Pessoas tentavam se afastar. Outras avançavam para protestar. Em espaços apertados, o movimento tornou-se descontrolado. Escadarias ficaram congestionadas. Portões tornaram-se gargalos. E então surgiu o pânico. O pânico é contagioso. Quando alguém corre, outros correm. Quando alguém cai, outros tropeçam. E quando milhares tentam sair ao mesmo tempo, a tragédia se instala. Segundo o relato de Flávio Joséfo, cerca de 10.000 pessoas morreram esmagadas na confusão. Mesmo que o número exato seja incerto, o episódio foi suficientemente grave para marcar a memória histórica. E aqui está o ponto crucial. O gesto não foi a causa fundamental. Foi o catalisador. Ele revelou o nível de tensão acumulada naquela sociedade. Após o incidente, a relação entre Roma e a população local deteriorou-se ainda mais. A presença militar aumentou. A desconfiança se aprofundou. O ressentimento tornou-se mais intenso. Anos depois, a região entraria na chamada Grande Revolta Judaica. No ano 70 d.C., Jerusalém seria cercada pelas legiões romanas. O templo seria destruído. Um dos eventos mais traumáticos da história judaica. O episódio do gesto ofensivo não causou diretamente essa guerra, mas demonstrou que a estabilidade já estava comprometida. Essa história nos ensina algo profundo. Eventos históricos raramente surgem do nada. Eles são o resultado de contextos acumulados. Pequenas ações podem ter consequências enormes quando acontecem em ambientes instáveis. Não foi apenas um soldado. Não foi apenas um gesto. Foi um sistema de dominação política. Foi orgulho cultural ferido. Foi tensão religiosa. Foi ausência de diálogo verdadeiro entre poder e povo. A tragédia daquele dia é um exemplo claro de como sociedades sob pressão podem reagir de forma explosiva a estímulos aparentemente pequenos. E essa lição continua atual, porque o padrão se repete ao longo da história. Ignorar tensões sociais não as resolve, apenas as empurra para o futuro. E quando finalmente emergem, o resultado pode ser devastador. Talvez essa seja a maior reflexão que podemos extrair desse episódio. Grandes tragédias muitas vezes começam com eventos aparentemente insignificantes. Mas esses eventos não agem sozinhos. Eles encontram um terreno já preparado. E quando encontram, a faísca se transforma em incêndio. A história não é feita apenas de grandes batalhas. Às vezes, ela muda por causa de algo pequeno. Mas esse pequeno só ganha poder porque existe algo muito maior por trás. E entender isso é essencial para compreender não apenas o passado, mas o presente. E se você chegou até aqui, é porque você entende que a história não é apenas passado. Ela é alerta. Ela é reflexão. Ela é espelho. Se você gosta de histórias reais que parecem inacreditáveis, histórias que mostram como pequenos acontecimentos podem mudar o rumo de civilizações inteiras, então esse canal é para você. Aqui a gente não conta só o que aconteceu. A gente explica por que aconteceu e o que isso revela sobre o mundo em que vivemos hoje. Então se inscreve agora, porque toda semana tem um novo mergulho profundo na história, sem superficialidade, sem exageros vazios, mas com contexto, análise e narrativa envolvente. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. E deixa nos comentários qual momento da história mais te surpreendeu, porque o passado é muito mais intenso do que a maioria das pessoas imagina.